E hoje no nosso quadro de saúde vamos falar de dores nas costas. Quem nunca teve, né, gente? Você sabe que estudos mostram que 80% das pessoas já tiveram ou terão dores nas costas em alguma fase da vida. E para falar mais sobre o assunto e nos ajudar a prevenir essas dores, estamos recebendo aqui no estúdio o professor de medicina da Unimes e médico ortopedista, Dr. Roger Diniz. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Acho que é um assunto aí que interessa a todos, né? Quem nunca teve uma dorzinha nas costas, seja ela lombar ou cervical, é muito comum, né, doutor? É muito comum e você também tem os fatores genéticos, né? Se você tiver na tua família alguém que já teve, fica tranquilo que você vai ter. Ah, entendi. E se você já teve a primeira, o índice de você ter a segunda ou terceira é muito alto. Isso qualquer tipo de dor ou tem qualquer as específicas? tipo de dor do ponto de vista lombar ou cervical. Aí você precisa saber se o quadro de dor está relacionado à coluna ou alguma outra doença pode estar dando uma dor na coluna refratária a esta doença. Um exemplo, uma cólica renal. Alterações de intestino podem dar dor nas costas. Alterações de ovário, útero, pode dar dor no quadril e nas costas. Então, tudo isso você tem que investigar. Sem dúvida. Saber se aquela dor que você está tendo é relacionada à coluna ou não. E quais as queixas mais comuns em consultório, doutor? A queixa mais comum, você tem uma ideia, a lombalgia é a segunda queixa mais comum de pronto-socorro. Que aí seria a parte de baixo, a parte aqui, lombar. bem acima do quadril, A né? gente tem que imaginar que a coluna é uma grande pirâmide. O senhor trouxe algumas telas, Isso, será que ajuda a trouxe. gente a entender melhor? Você consegue Vamos colocar. dar uma olhadinha Então, aqui. veja, essa primeira imagem aqui é a coluna vista de frente. A do meio é vista de lado. Veja que olhando a coluna de lado, ela não é reta, ela tem algumas curvas normais. Ela tem uma curva, exatamente. Né? E vista de costas. Essa parte de baixo é a parte da lombar, onde o osso é um pouco maior, para suportar mais peso. E é aí que está o pior de tudo, é aí que você tem mais dor. Suporta mais peso, posição viciosa, e aí o quadro de dor vai aumentando. Certo. E hoje em dia o que você está tendo bastante dor também é na cervical. É, a gente ouve falar muito, Pelo né? ponto de vista do smartphone. Você fica o tempo A todo... postura, no a postura, caso, você ficar assim, com o pescoço né, para baixo. Então você força demais essa região, vai ativar dor na região cervical, irradiar para os braços, descer para a região das mãos e por aí vai. É, a gente vê então que a postura aí está entre os maiores problemas, né? Dos principais. Pessoa, exatamente, acredito que sim. E a má postura que está entre essas principais causas aí de dores nas costas, e a nossa equipe foi dar uma olhadinha aí nas ruas para ver como é que está a postura das pessoas. Vamos ver. A postura normal quando se anda é o corpo reto, alinhadinho. Mas basta dar uma pausa na caminhada para aparecer o pescoço torto do celular, o corpo curvado no ponto de ônibus e até nas tarefas inevitáveis como levar o filho no colo, aquela forçada na coluna. São algumas causas da famosa dor nas costas, presente na vida de 36% dos brasileiros. É bem incômodo. Tem que ir para fisioterapia, anti-inflamatório, incomoda bastante. Não tem jeito. E com o peso dele, se tu andar muito no colo, tu vai sentir, não tem como. Seja na lombar, mais para o meio da coluna ou aqui na cervical, perto do pescoço, a dor nas costas é um problema e tanto para a saúde no dia a dia e também no serviço. De acordo com o INSS, essa foi a principal causa de afastamento em 2016. E mesmo sendo tão comum, muita gente não se preocupa com a postura. A senhora toma cuidado na hora que vai sentar no computador, que senta no sofá ou vai de qualquer jeito? Também não. Também não. Acho que de repente é, sei lá, genética. Eu sinto de qualquer jeito mesmo, toda largada, toda escrachada no sofá, nem me importa, nem esqueço, até esqueço que tenho coluna. O problema entre os mais jovens é maior, por causa do tempo que se passa com a cabeça curvada, lendo as mensagens em celulares e aparelhos eletrônicos. Fico às vezes até com dores nessa parte aqui, é muito horrível. Depois de um tempo usando aí os aparelhos eletrônicos, você sente algum desconforto nas costas? Muitas vezes. E quando bate a dor, o jeito é dar aquela alongada ou recorrer ao famoso jeitinho brasileiro para aliviar. Eu fico também parado, eu tento deitar para parar as dores. E resolve? Muitas vezes não. A tiba é fazer um pouquinho de exercício, né? Aí melhora. Com o exercício melhora. Se não fizer, não tem jeito. Vai ficar sentindo o dia todo. Estou mudando meus hábitos. Eu tenho mudado. Legal. Até caminhando ajuda bastante. É, todo mundo tem ali uma receitinha caseira, né? Alongar, caminhar um pouquinho, mas a gente viu que tem um monte de gente fazendo errado. A gente viu os adolescentes ali com o smartphone, até o senhor segurando a criança no colo ali, torto, né? Como é que tem que fazer, Em relação doutor? ao peso, o que a gente sempre recomenda? Que você pegue no máximo 10% do seu peso, é o teu máximo que você poder pegar. Então você veja, aquele senhor com a criança no colo, aquela criança deve ter uns 10 quilos, ele teria que estar pesando no mínimo 100 quilos.
E não está. Então, a gente vê hoje em dia muitos pais e avós piorando o quadro de dor da coluna por estar carregando os netos. Você vai no supermercado, vai pegar uma caixa de leite com 12 litros, você pega do balcão e vai colocar no carrinho e depois você tem que retirar. Imagina o esforço que você está fazendo. Pois é. Você tem um grande problema que você também puxar ou empurrar alguma coisa. Isso também força demais a sua coluna. Tá? E as pessoas fazem isso no seu dia a dia. Donas de casa puxam um vaso, o próprio ato de você varrer uma casa, você já está forçando a coluna. Então, esse tipo de coisa que você tem que mudar. E a postura muito é importante. comum, né? O senhor citou coisas aí que todo mundo faz, né? No Você dia a sempre dia. puxa alguma coisa, você varre a casa no dia a dia. Coisa que você faz, você está acostumado, aí de repente um dia tem dor. O que será que eu fiz? São coisas que você faz de rotina que você acaba piorando o teu quadro de dor na região lombar. E como é que a gente pode prevenir isso, então, doutor? Pois não dá para deixar de fazer essas atividades. O né? grande segredo é a postura, tá? Então, vamos te colocar aí o jeito de você se posicionar. A pior postura que você tem é a postura que você está sentado para frente. Essa é a pior postura, é que a hora que você faz mais pressão na sua coluna. Então, o certo é você sentar reto, as duas pernas apoiadas no chão, porque o peso ele vem nesse sentido, ele passa pelo seu quadril, distribui para as pernas e vai para o chão. Estando com as duas no chão, você consegue só de você distribuir tirar nas uma duas das pernas do chão, você já vai aumentar o peso na coluna. Ó, eu já estou então aumentando o peso. Pois do lado da porque é coluna. o jeito que você fica, teoricamente, mais confortável. Tá? Em relação a carregar peso, respeitar os 10%. Quem fica muito tempo de pé, o que a gente recomenda é que você, estando de pé, coloque alguma coisa embaixo do seu pé para apoiar um dos pés, porque assim você relaxa a musculatura em volta da coluna. Cansou, troca. Tanto do ponto de vista de pia, tá passando roupa, ficar num balcão. Quando for ficar muito tempo em pé ali na mesma posição. É bom você colocar alguma coisa para poder apoiar os pés. Isso é super importante. Evitar movimentos de rotação. Você está parado e vai rodar, pegar uma coisa aqui atrás. O hábito ruim que todo mundo tem. Está dirigindo e vai pegar alguma coisa no banco de trás e traz a bolsa para frente. Mulher é muito comum isso. Pois é, muito comum. Aí você força a região cervical, ombro e região lombar. Na hora que você está dirigindo, todo mundo gosta de dirigir às vezes com as pernas esticadas. Não é o ideal. O ideal é que você coloque o banco do carro mais para frente, dobre as pernas e o cotovelo semifletido. E as pernas em 90 graus? 90 graus ou próximo disso. Às vezes o carro com o banco muito baixo, você não consegue fazer isso. Então a dica é assim, quem tem muita alteração de coluna, faça opção por um carro com banco mais alto, que é melhor para você. Entendi. Os bancos mais baixos, além de você ter dificuldade para entrar no carro e sair, o banco é muito baixo. Então a sua tendência é ficar com a perna esticada. Então isso prejudica bastante. Do dia a dia, né? Eu estou pegando muita criança e adolescente com alteração de coluna. E por que, doutora, o senhor acha que tem esse aumento? O hábito postural, de ficar deitado de maneira errada ou sentado de maneira errada, o próprio smartphone. Você tem que falar para a criança, olha, imagina que você tem um ovinho aqui que você não pode esmagar o ovinho, então você não pode ficar com o pescoço baixo. O ideal seria suspender o smartphone. Exatamente, o cotovelo semidobrado e ficar nesta posição. Dos olhos, né? Mas você vê a criança deitada com o smartphone. É o que a gente mais vê. E às vezes a culpa até dos pais, porque para a criança ficar quietinha, põe lá um vídeo para a criança ficar olhando, ela fica o tempo todo nessa posição. Exatamente. E crianças pequenas. Pois é. Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Vai no supermercado, não carregar a sacola de um lado só, distribui o peso, para que não te comprometa a região de ombro e coluna cervical. Vai pegar a criança pequena, veja mais ou menos o tamanho da criança. Ah, eu sou avô, preciso pegar meu neto no colo. Você pode pegar, contanto que você esteja sentado e o netinho venha para o seu colo. Não vai levantar o netinho do chão. Sim, a gente viu até um exemplo ali Isso agora, piora né, muito. na reportagem. Exatamente. Não tem jeito. A gente estava comentando aqui, o que é o travamento? Ah, eu travei a coluna. Porque tem casos que a gente ouve, está doendo um pouquinho a cervical, um pouquinho a lombar. E tem aqueles casos que travam, né? Que a pessoa não consegue se mexer. O travamento nada mais é que um espasmo da musculatura. A musculatura contrai para que você não continue o movimento que está te causando dor. Às vezes você pode estar tendo alguma alteração, um disco ali na coluna. E não precisa ser um movimento que você fez na hora que você travou. É alguma coisa que você já fez. Você pode ter feito alguma coisa 1, 2 dias, aquilo vem inflamando, chega uma hora que ele inflama de tal maneira que a musculatura ela endurece e trava a coluna. E você não consegue se mexer. Tem casos até que você tem que sair de casa até de maca. E aí pode dar dormência nas pernas. Os casos mais graves, separa a função das pernas e perde os esfínteres. Perde urina e fezes. Veja, esta imagenzinha aqui do lado direito, o amarelo é o osso. No meio do osso, você tem aquela imagem meio roxinha, que é o disco. Então, ali em cima está o disco normal. Com o tempo, após os 35 anos, o disco vai perdendo líquido e fica mais achatado e ele pode ficar mole. E aí você pode evoluir para um quadro de protusão de disco, onde o disco ele migra para a parte posterior ou a parte central do disco, ela rompe
e ela vai para a parte posterior, que é a famosa hérnia de disco. É, que a gente também ouve, é muito comum, né, doutor? E aqui embaixo, esses osteofitos que estão aqui, é o famoso bico de papagaio. Isso ocorre por degeneração, você vai ficando cada vez mais velho, ocorrem movimentos que não deveriam ocorrer e acabam formando essas pontes ósseas. E muitas vezes essas pontes ósseas vêm para a parte posterior e comprimem o nervo. E aí vai te dar dor. Nessa figura à esquerda, esses amarelinhos são os nervos, você comprime o nervo lá na coluna, ele vai até a ponta do pé. E aí você pode ter dor que começa na tua coluna e pode chegar até a ponta do pé. Reflete, né? Às vezes a gente sente que reflete mesmo. Você pode até ter dor, dormência, formigamento, falta de força. Pois é. Então, tem algumas posições que são mais propícias para que você tenha isso. Tinha uma outra imagenzinha Vamos dar uma que olhadinha na próxima tela? Que tem as posturas, Esta né? imagem mostra a pior pressão no disco, ou seja, naquela região que é pior para a sua coluna. Então, aqui, a primeira da esquerda, o bonequinho deitado de barriga para cima, é um jeito, teoricamente, melhor para você deitar sem muita pressão. Mas sem travesseiro, né, doutor? Reto. Reto. O melhor seria de lado, Dessa aqui. com os joelhos encolhidos, um travesseiro no meio das pernas, e a altura do travesseiro tem que ser a largura do seu ombro. Tá. De preferência, um travesseiro semirrígido. Aqueles travesseiros com penas de ganso afundam muito. Então, um semirrígido seria o ideal. Aí nós vamos subindo, então, em pé, curvado para frente, você faz bastante força. E o pior é esse aqui, ó, sentado, curvado nesta posição. Onde você fica nessa posição? Para amarrar o calçado que está errado, você abaixar, o ideal ou você vai dobrar o seu joelho e amarrar aqui, ou colocar alguma coisa embaixo. E quando você está no vaso sanitário? Que esse é o pior de todos. Que é justamente essa postura, né? É esta postura aqui. Então, esta postura sentado para frente é que você vai forçar mais a tua coluna. Você tem que evitar. Então, o ideal é que você fique sentado, encostar bem a região do glúteo, deixar os cotovelos apoiados para você relaxar essa musculatura dos ombros, relaxar o pescoço. Quem trabalha com o computador, a parte de cima da tela na altura dos seus olhos, tá? Os punhos apoiados para poder digitar. E orientar as crianças em relação ao smartphone, pode usar. E postura também das crianças, mas você tem que ficar, tudo, né? Às vezes fica brincando no chão ali, curvado. E até mesmo os próprios pais fazem também ficar em postura viciosa. O que a gente pode orientar também em relação ao que você tem que fazer para melhorar a coluna. Pois é, fortalecimento, alongamento. Primeiro o alongamento. Primeiro você tem que alongar. Diariamente, doutor? Seria o ideal, diariamente. Pelo menos 3 vezes por semana. Primeiro você alonga para depois reforçar. Mas você só pode fazer isso quando você estiver sem dor. Porque se você estiver com dor e for tentar alongar ou reforçar, você vai travar, porque você vai ter dor. Piora mais. Então precisa tomar medicação, fazer exame de imagem, saber se aquela dor que você está sentindo é da coluna ou não, se é uma dor irradiada. Então, uma dor que você tem que tomar cuidado, que você está dormindo, acorda com dor. Dor que te acorda durante a noite, tem que investigar um monte de coisa. Coluna e febre. Normalmente, dor de coluna não dá febre, a não ser que você tenha alguma infecção. Então, são coisas que você tem que investigar. Ligada a outra doença. Outra doença, fazer exame de sangue, por aí vai. Então, você trabalha os alongamentos, depois o reforço muscular, e quem tem alteração de coluna é alongamento o resto da vida. Sim. Não tem aquela coisa, eu vou fazer um pouquinho, depois eu paro. Não, se parar, piora. E aquela coisa de sentir uma dorzinha, doutor, e tomar um anti-inflamatório, um relaxante muscular? O grande problema, não é ideal, porque se você fizer isso um hábito, tomar um anti-inflamatório toda hora, pode ter alteração de estômago, fígado. Pode causar outros problemas, né? Exatamente. E se você já tiver alguma outra doença, você pode piorar a tua doença. A fisioterapia é bem-vinda também Fisioterapia ajuda bastante. Aí você vai trabalhar com os aparelhos, a parte analgésica e depois os alongamentos. Atividade física para quem tem alteração de coluna. A natação é bom, às vezes não é bom para todo mundo. Se você tiver alteração cervical, caso, né? Isso. Você não pode ficar movimentando o pescoço. Você pode fazer, eventualmente, pilates, e aí o ideal, quem tem uma alteração importante, ou um preparador físico bem instruído, ou um fisioterapeuta, no máximo, assim, uns 3 alunos por aula, para poder te dar a atenção que você deve ter. O ideal é ter sempre tem que ser acompanhamento individualizado. de um profissional, Exatamente, né? para você não ter esse tipo de... Porque um exercício errado também pode causar essas dores na coluna. Principalmente em academia. Pois é. A moda de deixar o corpo aí cultuado, né? A gente acaba pegando o pessoal fazendo muito agachamento, muito peso. E pacientes jovens, 18, 20 anos, com alteração importante de coluna. Sérios, Bom, doutor, muito obrigada pela sua presença, pela entrevista. Conversei com o médico ortopedista, Dr. Roger Diniz, que também é professor de medicina da Unimes. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde.